Do quórum e contando com a presença do eminente Procurador de Justiça, eu declaro aberta a primeira sessão extraordinária das Câmaras Reunidas de 26 de junho de 2024. Não há ata anterior, né? A ser aprovada porque é a primeira sessão extraordinária. Consulte se é processo em mesa. Não havendo, vamos aos processos em pauta. Pregão. Item 4.1. Incidente de resolução de demandas repetitivas número 928-7162-2022-823-000. Requerentes: Juíza de Direito da Primeira e Terceira Vara Cíveis da Comarca de Boa Vista. Interessado: Banco BMG S.A. Advogado: Dr. Luiz Rodrigues Lambier. Interessado: Estado de Roraima. Procurador: Dr. Celso Roberto dos Santos. Amicus Curiae, Federação Brasileira das Associações de Bancos, FEBRABAN. Advogado: Dr. Anselmo Moreira Gonzalez. Relator: desembargador Mozarido Cavalcante. Vistor: desembargador Cristóvão Suter. Com a palavra, o desembargador Cristóvão Suter, vistor. Senhor presidente, bom dia. Meu bom dia aos senhores desembargadores, à senhora desembargadora, ao nobre representante ministerial, aos senhores advogados, aos senhores serventuários e a todos aqueles que nos deferem atenção nas plataformas digitais. Eu sempre tenho por hábito, senhor presidente, aguardar o relator a fim do lançamento do voto, vista nas situações em que peço vista dos autos. Mas, neste processo, a informação que eu tive é que o relator solicitou que houvesse o julgamento em razão da impossibilidade do comparecimento e presença à sessão. Então, excepcionalmente, eu lanço o voto nessa circunstância e o faço nos seguintes termos. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado pelos juízos de direito da primeira e terceira vara cíveis, relacionado, na verdade, incidente à fixação de tese quanto a, aspas, legalidade dos contratos do cartão de crédito consignado, em especial no que diz respeito à existência de violação do dever de informação pelas instituições financeiras. Em sustentação oral, reiterou o insigne patrono do Banco BMG a necessidade de desafetação do tema, por conta da verificação de violação ao dever de informação pelas instituições financeiras, nomeadamente, aspas, saber sobre a existência de induzimento a erro na celebração de contrato de cartão de crédito consignado, fecho aspas, pressupõe uma inevitável análise da questão fática em cada caso concreto, não traduzindo questão unicamente de direito. Sua Excelência, o eminente relator, votou pela procedência do incidente com a fixação das seguintes teses, aspas, 6.1. É lícita a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com fundamento da Lei Federal 10.820/2023 e nas instruções normativas número 28/2008 e 138/2022 do INSS para a categoria de empregados regidos pela CLT para beneficiários do INSS. 6.2. A contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável permite a cobrança no contra-cheque, desde que a instituição bancária comprove que o consumidor tinha pleno e inequívoco conhecimento da operação, o que deve ser demonstrado por meio do termo de consentimento esclarecido ou outras provas incontestáveis. Item 6.3. Em caso de vício na contratação causado por informações inadequadas que induzam o consumidor a erro, questão fática a ser examinada no caso específico, a anulação deve ser discutida com base nos defeitos do negócio jurídico e nos deveres legais de probidade e boa-fé, considerando, contudo, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, conforme os princípios da conservação dos negócios jurídicos, fecho aspas. Inicialmente, deve-se registrar que, na forma estatuída pelo Código de Processo Civil, não existe preclusão com relação à análise da admissibilidade do incidente. Confira-se. Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente. Parágrafo 3º. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito,
seja o incidente novamente suscitado, fecho aspas. Feita tal observação, é importante realçar que a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas pressupõe inexoravelmente a, aspas, mesma questão de direito, fecho aspas, em todos os processos possivelmente repetitivos. CPC, artigo 976, inciso 1º, sobre o tema elucidativo escola do festejado José Miguel Garcia Medina, aspas, mesma questão. Um incidente é cabível quando a mesma questão for objeto de controvérsia, artigo 9761 do CPC 2015, em grande quantidade de processos. Para que se possa dizer que a questão é a mesma em muitos processos, é necessário que sejam elas idênticas e não apenas semelhantes. É indispensável que uma mesma solução seja uniformemente aplicável em todos os processos por tratar-se da mesma questão. Não se poderá admitir o incidente quanto a questões genéricas, cuja amplitude impede que se outorgue solução particularizada. Por exemplo, pode-se discutir em muitos processos sobre o dever de o Estado custear tratamento médico a portadores de doenças. Esse tema, de modo amplo, reproduz-se em muitas ações, mas em cada um deles o debate envolve peculiaridades que os distinguem uns dos outros. Não se trata da mesma questão, e o incidente é inadmissível em casos como esse. Busca-se com incidente a definição, a fixação ou afirmação e a adoção de uma tese sobre questão, conforme artigo 976, parágrafo 4º e 978, parágrafo único, 985, parágrafo 1º, 986 e 987, parágrafo 2º, todos os CPC de 2015. Ora, não se define sobre tema que não seja precisamente delimitado, pois não é possível fixar o sentido e alcance de questão, solução, a qualquer caso aplicado, impedindo-se, pois, que a tese seja adotada e seguida em casos vindouros, fecho aspas. De acordo com o entendimento do Tribunal da Cidadania, aspas, questão unicamente de direito, prevista no inciso 1º do artigo 976 do Código de Processo Civil, pressupõe a necessária, aspas, conjugação dos requisitos dispostos nos incisos do artigo 976 do CPC 2015, quais sejam: 1. A efetiva repetição de processos que contenham controvérsias sobre a mesma questão unicamente de direito, e 2. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. É um julgado, como disse, do STJ, no RESP 1631846 do DF, tendo como relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatoria pro acordo da ministra Nancy Andrighi, da terceira turma, publicada em 22/11/2019. E continuo. No caso alçado a debate, a multiplicidade de formas de pactuação pelas diversas instituições financeiras, sem que seja possível estabelecer padrão único de contratação e de oferta do guerreado serviço produto bancário, revela de maneira indubitável que a análise da existência de violação do direito de informação, assim como previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, demanda uma análise casuística de cada processo. Em outras palavras, a falta de efetiva demonstração de repetição de processos sobre a mesma questão de direito afasta o juízo de admissibilidade do incidente em relação a, aspas, existência de violação do dever de informação pelas instituições financeiras, fecho aspas, consoante, aliás, inequívoca jurisprudência desse tribunal, aspas, incidente de resolução de demandas repetitivas, novo CPC, artigo 976, efetiva repetição de processos sobre mesma questão de direito não demonstrada, e inadmissibilidade do incidente, julgado nosso, no incidente 00001700267444 do Tribunal Pleno, tendo como relator Sua Excelência o desembargador Ricardo Oliveira, de 10/1/2018. Cito mais um julgado com a seguinte ementa: processo civil, incidente de resolução de demandas repetitivas, inexistência de controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, incidente não conhecido, julgado no incidente 9.53204/2028, 23.0000,
tendo como relatora a desembargadora Elaine Bianchi e julgado em 2 de março de 2021. Continuo. Quanto à questão da legalidade do cartão de crédito consignado, importante realçar que, aspas, a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos em substituição ao legislador, fecho aspas, julgado do STJ no recurso especial 1863973, São Paulo, relator ministro Marco Aurélio Belize, segunda sessão, publicação em 15 de março de 2022. Portanto, na forma registrada pelo eminente relator, tem-se como impossível, em tese de incidente de resolução de demandas repetitivas, o afastamento da legalidade de sobredita modalidade de contratação, uma vez que regularmente prevista pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente pela Lei Federal 10.820 de 2003, que dispõe sobre autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, aspas, agravo interno, agravo em recurso especial, cartão de crédito consignado, equiparação ao contrato de empréstimo consignado, não cabimento, contratação de cartão de crédito legítima. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz a conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso, não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação do cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. Julgado, como diz, do STJ, no agravo interno, no agravo em recurso especial 1.518.630 de Minas Gerais, tendo como relator o ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, e publicação em 5/11 de 2019. Posto isto, acompanho o insigne relator quanto à fixação da tese relacionada ao reconhecimento da legalidade do cartão de crédito consignado, itens 6.1 e 6.2, divergindo tão somente quanto à admissibilidade do incidente no que pertine à eventual violação do direito de informação, a falta de caracterização da mesma questão unicamente de direito. É o voto, excelências, que trago à discussão respeitosamente. Agradeço. Então, o voto do vereador acompanha em parte o relator. Em discussão. Uma dúvida aí, como é que ficaria a tese? Porque são 3 itens, né? Senhor presidente, ficaria na forma proposta pelo eminente relator, com a exclusão só do item 6.3. Então, item 6.1 lista a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com fundamento da Lei Federal 10.820, 2003, aliás, e nas instruções normativas número 28, 2028 e 138, 2022 do INSS para a categoria de empregados regidos pela CLT para beneficiários do INSS. Item 6.2. A contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável permite a cobrança no contra-cheque, desde que a instrução bancária comprove que o consumidor tinha pleno e inequívoco conhecimento da operação, que deve ser demonstrado por meio de termo de consentimento esclarecido ou outras provas incontestáveis. Eu excluo tão somente o item 6.3, que diz respeito ao dever de informação em razão da casuística da análise que deve ser realizada processo a processo. É porque aqui está item 1, 2 e 3. É 6.1? De acordo com a ementa. Eu me louvei na ementa. A ementa? É. Mas eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4. Mais embaixo, Na ementa? Entendi. Porque mais... Então, o Vistor propõe, então, só para recapitular, então, lista a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com fundamento na Lei Federal número 10.820, 2003, né? Nas instruções normativas número 28/2008 e 138/2022 do INSS para a categoria
de empregados regidos pela CLT e para beneficiários do INSS. Né? Aí, 6.2. A contratação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável permite a cobrança no contra-cheque, desde que a instituição bancária comprove que o consumidor tinha pleno e inequívoco conhecimento da operação, o que deve ser demonstrado por meio do termo de consentimento esclarecido ou outras propostas incontestáveis. Aí a questão é o item 6.3, que diz que em caso de vício na contratação causado por informações inadequadas que induzam o consumidor a erro, questão fática a ser examinada no caso específico, a anulação deve ser discutida com base nos defeitos do negócio jurídico, nos deveres legais de probidade e boa-fé, considerando-se, contudo, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, conforme os princípios da conservação dos negócios jurídicos. Então, esse aqui... Eu faço o decote. Decote porque seria uma questão fática. Na verdade, o próprio item, ele destaca a questão fática. Ele fala, né, entre parênteses aqui, questão fática a ser examinada no caso específico. Né? Aí ficaria um enunciado que, no fundo, dependeria de uma questão fática. Né? Quando a admissibilidade vincula-se à mesma questão de direito. Okay. Então, em discussão, né? A aprovação do item 6.1 e 6.2 da emenda, né, proposta pelo relator, com a exclusão do 6.3. Senhor presidente, eu já adianto que acompanho os dois, ambos, né, só agora com o decotamento proposto pelo desembargador Cristóvão. Senhor presidente. Pois não. Bom dia, eminente presidente, desembargador Ricardo Oliveira, cumprimentando os demais pares. Eu não estou vendo, senão eu cumprimentaria cada um de vossas excelências, especificando. Cumprimentando o nobre e eminente desembargador Vistor, do presente julgamento, eminente desembargador Cristóvão Santos, nossas homenagens também, cumprimentando, aqui eu estou vendo o desembargador Eric Linhares, que está também online, as nossas homenagens. O doutor Anselmo Góes, advogado, o Ministério Público, que eu não estou vendo daqui quem está presente, também cumprimento, representante do Ministério Público graduado. Muito bem. O ideal sempre, quando existe alguma divergência, o voto do vistor com relação ao voto do relator, né? A dialética é sempre importante, fundamental para o crescimento da própria jurisprudência no nosso tribunal. Mas com a ausência do desembargador relator, né, a dialética fica reduzida, né, porque é importante. Como é que pensa agora o desembargador relator em função dessa divergência? De parte dela, quer dizer, uma apresentação de alguma dessa divergência salientada, muito bem salientada, pelo eminente desembargador Cristóvão Santos. Então, a gente não teria uma visão ampla do que é necessário. Sendo o problema da questão do cumprimento das metas, do CNJ e tudo mais, e essa já é uma questão meritória com relação aos recursos repetitivos. E aí temos que decidir. Então, isso apenas eu lamento. Lamento por falta de profunda dialética, que é um dos preceitos, um dos princípios que a gente, ou mesmo até de valores, um dos valores importantes que deve estar sacramentado em qualquer colegiado, né? E com a presença de todos aqueles que estão envolvidos na temática do objeto, do recurso, enfim. Com essas palavras, eu, dentro desse contexto, vendo só sobre um ângulo,
né, eu acompanho o nobre Vistor com a sua motivação, que foi muito bem estruturada, e parabenizo Sua Excelência. É o que eu tenho a dizer, senhor. Senhor presidente. Antecipando o meu voto. Senhor presidente, me permite, cumprimentando o desembargador Leonardo, não é? E agradecendo os cumprimentos devidos mais à sua gentileza, é um gentleman, do que a algum proveito de natureza meritória do meu voto. Eu também sempre tenho essa preocupação em prestigiar naturalmente, não só o processo dialético, mas também o próprio relator. Então, nessas situações, eu aguardo o voto vista até a chegada do eminente relator. É que me informaram da solicitação do próprio relator que houvesse o lançamento do voto vista em razão do lançamento anterior do voto em que figurava como relator. Mas compartilho sempre, desembargador Leonardo, a sua preocupação, que é sempre pertinente e necessária. O prestígio à dialética, a discussão e, sobretudo, a manifestação de cada jogador que lança o seu voto. E só o fiz nesta data em razão da solicitação do próprio relator. Só para justificar. Obrigado. Senhor presidente, me permite, senhor presidente? Claro. Primeiro, para cumprimentar o desembargador Leonardo, que está online conosco, desejar um bom dia. Cumprimentar o desembargador Eric, também o ilustre advogado Anselmo Gonzalez. E trazer aqui, nós na Câmara Civil, nós já discutimos muito esse assunto, como bem colocado pelo desembargador Leonardo, a importância, né, do relator estar presente na discussão quando se retoma o julgamento com o voto vista, principalmente quando esse voto vista é divergente, porque às vezes o voto vista ele concorda com o relator, né? E nós lá na Câmara Civil, isso quero deixar bem claro, lá na Câmara Civil, 5 desembargadores, firmamos o entendimento de que quando o relator, ele, por iniciativa dele, diz, olha, eu não posso comparecer à sessão, né? Já lancei meu voto, gostaria que fosse dado continuidade ao julgamento, porque vou manter o voto, já está lançado esse mesmo voto, não mudarei. Então, nestas situações, tão somente nessas situações, a gente dá continuidade ao julgamento. Então, só para trazer essa informação aqui às câmaras reunidas, que esse é o entendimento firmado por unanimidade na Câmara Civil. Logicamente que isso é na Câmara Civil, só estou trazendo a título de informação e pela provocação pertinente que o desembargador Leonardo trouxe aqui, ele tem toda a razão, né? O ideal é que se faça realmente, mas diante disso, e até mesmo pelo aquilo que o desembargador Leonardo também já mencionou, metas que nós temos para cumprir, às vezes a gente, principalmente no quórum qualificado da Câmara Civil, a gente não consegue reunir todo mundo e aquilo vai ficando, e aí o jurisdicionado tem pressa, e a gente passa 1 mês, 2 meses até, sem julgar. Então, com essa modalidade, na Câmara Civil, nós conseguimos adiantar os julgamentos. E aí, sempre a critério do relator. Se o relator não mencionou nada, se ele não ligou na secretaria e disse, olha, eu gostaria que continuasse o julgamento, a gente aguarda sempre a presença do relator. Então, é a contribuição que eu queria trazer aqui às câmaras reunidas. Muito obrigado, senhor presidente. O decote apresentado nem compromete a tese no seu item 2, né? Que autoriza o desconto desde comprovada a ciência. Então, a questão de fato, ela já vem aqui, porque ela está abrangida, não há um prejuízo na tese fixada, né? O decote é pertinente. E eu manifesto mais uma vez a minha concordância com o voto visto apresentado pelo desembargador Cristóvão. Desembargador Pinhades. Mas todos já votaram. Bom dia a todos, bom dia, desembargador Ricardo, bom dia, desembargador Cristóvão, desembargador Leonardo, desembargador Tânia, desembargador Almiro. Eu não estou enxergando todos aí, deixa eu ampliar a tela aqui. A preocupação do desembargador Leonardo é igual à minha, mas eu comungo do ponto de vista apresentado pelo desembargador Almiro, o procedimento que nós temos seguido na Câmara Civil, e na mesma linha que foi exposta pela desembargadora Tânia. O voto do desembargador Cristóvão,
ele apenas faz um decote pequeno na tese fixada no IRDR e não compromete o julgamento, a discussão nem nada. Então, eu acompanho o voto do desembargador Cristóvão. Também acompanho o voto do desembargador Cristóvão Sutter e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria de votos, vencido em parte. O relator fixou a tese nos termos do item 6.1, 6.2 da ementa, com a exclusão do item 6.3. Como o relator foi vencido em menor extensão, né, então ele irá lavrar o acordo. Porque eram 3 teses, 2 foram acatadas, então acho que a terceira, né? Aí ele redige o acordo. Então, este é o resultado. Consulto se ainda há processos. Então, foi retirado de pauta, né, os itens 4.2 e 4.3. Então, não há mais processos, assuntos administrativos, comunicações e propostas, está facultada a palavra. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, convocando a todos para a segunda sessão extraordinária das Câmaras Reunidas, a ser realizada no dia 24 de julho de 2024. Ok, bom dia, vamos trabalhar.